Salve, salve, galerinha! A nossa aula 7 da nossa apostila 2, primeira aula da nossa apostila 2, vai falar sobre um movimento impressionantemente marcado pelo auge da França. França, na virada do século XIX para o século XX, 1880, 1890, 1900, era o grande centro irradiador de cultura, principalmente, obviamente, né, a cidade de Paris, não à toa chamada de Cidade Luz. E ecos dessa influência acabaram desembarcando no Brasil, e esse nome, esse movimento parnasianismo, esse nome Parnaso, vem justamente de uma revista francesa muito famosa naquela época, chamada de Parnasse Contemporain. Essa influência francesa sobre o Brasil acabou reverberando muito nas construções, na modernização do Rio de Janeiro na virada do século XX, né, início do século XX. A cidade do Rio de Janeiro passou por um projeto grande, um processo grande de reformas, e arquitetonicamente quis copiar muitas das características da capital francesa, Paris, para se tornar uma Paris dos trópicos, né? E essa influência francesa acabou também ecoando sobre as artes brasileiras. Aqui a gente tem uma imagem do Rio de Janeiro em 1900, e aqui a gente tem a famosíssima Torre Eiffel, que é bem dessa época, justamente. Esse é o momento do apogeu cultural. Depois a gente vai ver em outro período, chamado de vanguardas artísticas europeias, como Paris tinha se tornado o grande centro cultural, centro irradiador de cultura de todo o mundo. Tá? Então, essa aqui era a publicação que deu origem ao nome do movimento, chamado de Parnasianismo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que Parnasianismo também é uma referência ao Monte Parnaso, um lugar na Grécia Antiga onde se considerava habitavam as musas. Tá? Então é muito importante a gente ter essas duas referências. Primeiro a influência francesa, mas depois também a influência da antiguidade clássica. Esse movimento parnasianismo, além de ter uma discussão grande chamada de Batalha do Parnaso entre autores românticos e autores parnasianos, ele também tem um marco na publicação do livro Fanfarras, desse cara aqui, o Teófilo Dias, que ficou bem famoso por conta da publicação do primeiro livro de poesias parnasianas no Brasil, chamado de Fanfarras. Esse livro, na verdade, é um livro que marca o surgimento, o início do parnasianismo no Brasil, gente, em termos de publicação. Mas a batalha do Parnaso entre escritores parnasianos e escritores românticos, na verdade, tinha ocorrido já alguns anos antes, ao longo de 1870, em diversas publicações nos jornais brasileiros. Tá? E se a gente tivesse que caracterizar, então, um detalhe importantíssimo desse movimento é que ele acontece paralelamente ao movimento realista no Brasil. Lembra disso, gurizada, porque vai ser um movimento de negação do sentimentalismo romântico. Esses poetas aqui dessa geração, eles detestam a ideia do sentimentalismo romântico. Eles queriam acabar com aquele sentimentalismo romântico na poesia. Ah, pessoal, mas como é que os caras vão fazer isso? Olha, eles vão procurar produzir uma obra de arte com algumas características. Essas características vocês têm lá na nossa apostila, eu listei aqui. A primeira característica é que a arte ela não deve abordar aspectos do cotidiano. Nota aí, diferencia-se o movimento parnasianismo do movimento realismo. O realismo fala do cotidiano, o naturalismo fala do cotidiano, lembra de O Cortiço, mas no parnasianismo a arte é tão nobre que não deve abordar aspectos do cotidiano, mas sim abordar temas mais universais. Esses temas mais universais já tinham sido explorados lá pelos clássicos greco-latinos. Então aqui a gente vê que a arte, pela arte, é a grande divisa desse movimento. Tá, pessoal? E o que era essa arte pela arte? A arte pela arte é a seguinte: o movimento do parnasianismo ele procura valorizar a busca da beleza, a busca da beleza, é essa grande busca. E o que eles achavam bonito, o que eles achavam
belo, digno de ser buscado. A ideia de uma poesia com alto rigor formal. Aqui, ó, traje a rigor, alto rigor formal. O que é isso, pessoal? A ideia de uma poesia metrificada, os versos todos eles com o mesmo número de sílabas poéticas ou mesmo regularidade entre as sílabas poéticas, sabe? E essa metrificação do poema, vocês sabem, aquela obra que tem aquele caráter de preocupação com o tamanho, com a extensão do verso. Esses caras aqui então procuravam elaborar os versos invariavelmente versos regulares. Além disso, também, os versos sempre, invariavelmente, buscavam o uso das rimas, tá? De preferência com rimas ricas e rimas raras. O que é uma rima rica? Gente, vamos pensar em rima pobre. Paixão, coração. Olha só, estou rimando dois substantivos terminados em ão, que facilidade. Dá para elencar milhares de rimas desse jeito aí. Também dá para elencar milhares de rimas com amar, gostar, adorar, tá ligado? Pega uma primeira conjugação verbal lá e faz o poema inteiro. Deus o livre, é uma tristeza. Esse tipo de rima é o tipo de rima pobre. Esses caras vão procurar rimas mais elaboradas, tá? Então, esse rigor formal vai ser fundamental, tá? A pessoa, pô, não, depois eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo desse tipo de verso. Além disso, eu queria que vocês se ligassem que agora nós vamos analisar uma série de sonetos também. O soneto é aquela forma poética que tinha surgido lá no Renascimento, por volta de 1500, e esse soneto, que é aquela forma poética que tem sempre duas estrofes de 4 versos e duas estrofes de 3 versos, ele começou a usar agora, em vez de só usar versos decassílabos, passou a usar também versos de 12 sílabas poéticas, que a gente chama de versos alexandrinos. Tá? Uma outra característica desse movimento é que, como eles vão procurar escrever uma poesia que não expresse sentimentalismo, eles vão procurar impessoalidade, ou seja, eles não são mais aqueles caras apaixonados, enlouquecidos pela mulher amada, bem pelo contrário, eles controlam a emotividade deles. A gente vai ver depois que em alguns poemas brasileiros, de poetas brasileiros, não foi bem isso que aconteceu. Ainda tinha aquela veia romântica, sentimentaloide, principalmente o Olavo Bilac, que escreve uma série de poemas muito fortes, muito eróticos e tal. Esses poemas não têm essa ideia do controle emocional, mas a maior parte das vezes eles vão procurar sim essa impessoalidade na poesia. Não vou escrever poesia para falar dos meus sentimentos. Um outro detalhe igualmente importante, ó, que até nasce, é uma consequência dessa impessoalidade, é uma poesia descritiva. Eles vão descrever pôr do sol, eles vão descrever vaso, taça, eles vão descrever móveis, eles vão descrever paisagens, enfim, a procura desses caras é escrever uma poesia, é fazer uma poesia descritivista. Por quê? Porque daí eles podem ser impessoais, gente, daí eles vão ter que descrever bem o objeto, mas eles não precisam necessariamente colocar o seu sentimento nessa poesia. Lembra? É uma reação ao sentimentalismo romântico. Um outro aspecto igualmente importante é a linguagem. Cara, esses caras parece que comeram dicionários. A linguagem deles é muito erudita, é uma linguagem muito elaborada, é um preciosismo vocabular, sabe? Eles recusam-se a usar expressões próximas da fala, tá? Então essa linguagem é uma linguagem que busca valorizar aquele português mais tradicional, aquele português mais formal. E grande parte da temática aí vem justamente da antiguidade clássica greco-latina, justamente para fugir do cotidiano. Tá? A título de característica, de expressão dessa característica, eu vou mostrar para vocês aqui um fragmento de uma poesia do grande Olavo
Olavo Bilac, chamada Profissão de Fé. Esse cara aqui chegou a ser considerado o príncipe dos poetas brasileiros, o Olavo Bilac. E é o autor do hino à bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Ó, essa linguagem é a linguagem parnasiana, pendão da esperança, tá? Olha a metáfora, pendão, porque a bandeira está pendendo lá, tá? Então, essa profissão de fé aqui, gente, é uma espécie de receita para fazer poesia parnasiana. E a certa altura do poema, ele escreve essas 3 estrofes aqui, tá? Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. O ourives é aquele joalheiro, ele pega uma chapa de ouro e ele molda aquela chapa de ouro até ela se tornar uma flor, tá certo? Então o escritor deve trabalhar como esse ourives, detalhe por detalhe. Imito o ourives, e pois nem de Carrara a pedra firo. Carrara é um mármore, né, preciosíssimo, melhor região para se extrair o mármore para fazer diversas estátuas é justamente Carrara, pois ele diz, eu não quero o mármore de Carrara, eu prefiro o alvo cristal, eu prefiro a pedra ainda mais rara, eu prefiro o ônix. Por isso, corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Olha só, presta atenção, porque nessa parte aqui do poema, ele está fazendo a comparação. Ele usa o papel e a pena, e o glorioso ourives usa o cinzel, que é a sua ferramenta com a qual ele vai lá e, né, consegue moldar, justamente consegue lapidar a pedra, consegue tornar a pedra na imagem de uma rosa. E aqui vocês têm a escansão dos versos, eu já fiz aqui para vocês, vocês vão ver que aqui tem 8 sílabas poéticas, 4 sílabas poéticas, 8 sílabas poéticas, 4 sílabas poéticas. Essas estrofes aqui, se vocês contarem, todas elas vão ter o mesmo número de sílabas poéticas. 8, 4, 8, 4... 8, 4, 8, 4, 8, 4. O que a gente tem aqui, então? Versos regulares, versos marcados por essa regularidade métrica aqui, que é de vital importância, a gente tem de compreender essa preocupação de rigor formal, tá? E a ideia de que o poeta aqui se compara a um ourives da linguagem. Detalhe fundamental para vocês se ligarem também, pessoal, é a ideia de que aqui, ó, o escrevo verbo, ele rima com relevo substantivo. Aqui não, aqui a gente tem uma rima que se poderia considerar pobre, amor e flor, tá? Mas vamos ver nas outras. Carrara, um nome próprio, rimando com um adjetivo. Olha só. Firo, rimando com prefiro. Servir-me, essa aqui é uma rima elaboradíssima. Servir-me, o verbo e o pronome rimando com o adjetivo firme, tá certo? Então é esse tipo de busca, de procura que caracteriza a poesia dos autores do parnasianismo, uma poesia formal, uma poesia que valoriza a forma poética, tá? Então é muito importante vocês estarem ligadíssimos nesse aspecto. Os grandes nomes da poesia parnasiana brasileira são esses 3 caras aqui. Esse Raimundo Correia, tá? O Alberto de Oliveira, conhecido como o poeta dos vasos, porque fez diversos sonetos, né, descrevendo vasos, descrevendo estátuas, descrevendo obras de arte as mais variadas, e esse aqui, o autor do hino nacional, Olavo Bilac, tá? Talvez assim aquele que mais se destacou. Essa galera era conhecida como a Trindade Parnasiana, tamanha fama deles. E um detalhe interessante aqui, olha só o nome do Olavo Bilac, galera.
Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac. Fecha direitinho 12 sílabas poéticas, o que caracteriza um verso alexandrino. Lembra que a gente falou lá aqueles versos de 12 sílabas poéticas e que caracterizam os versos alexandrinos. Então, esses três poetas aqui são os poetas que geralmente seguiram ao pé da letra aquelas características do parnasianismo. Cada um, claro, vai ter a sua especificidade. O Raimundo Correia é mais filosófico e melancólico, né? Mais viajandão. O Alberto de Oliveira é um parnasiano ortodoxo. O que é um parnasiano ortodoxo, professor? É aquele cara que segue as regras do movimento parnasiano ao pé da letra, vai lá e descreve o ninho de um passarinho, vai lá e descreve o pôr do sol, vai lá e descreve uma bela estátua. Então a gente diz que ele seguiu bem a letra essa ideia da impessoalidade. E o Olavo Bilac, uma forma parnasiana, mas muitas vezes apresentava traços que a gente chama de neorromânticos, principalmente porque falava da paixão amorosa, né? A ideia de escrever o hino à bandeira, lembra-se, o cara escreveu a letra do hino à bandeira é porque o cara expressa esse patriotismo. Então esse conjunto de características aí é importante vocês se ligarem dessa tríade parnasiana, como eram conhecidos Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac, que participaram lá da Batalha do Parnaso contra os autores românticos, tá? Eu queria que vocês, a partir de agora, começassem a fazer os exercícios, porque eu vou começar a cobrar bastante de vocês os exercícios. Então, a partir desta segunda-feira, vou estar no pé de vocês para vocês fazerem os exercícios, fotografarem os exercícios feitos e mandarem a resposta dos exercícios para mim, ok? Então aqui a gente tem, eu vou ajudar um pouquinho nesses exercícios aí para vocês darem uma olhadinha. Olha só, aqui a gente tem um texto do Raimundo Correia, Mal Secreto, lembra? É um daqueles da tríade parnasiana ali, conhecido por ser mais filósofo, mais viajandão e tal. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo o que devora, o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez, consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Nota, gente, que o primeiro aspecto que eu queria que vocês se ligassem, estamos diante de um soneto, um poema formado por 4 estrofes, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Esse soneto todo rimadinho, mora rima com devora, nasce rima com estampasse, chora com agora, face com causasse, consigo inimigo, cancerosa venturosa e existe consiste. Então é aquela preocupação do rigor formal do poeta parnasiano. Tá? A questão está aqui, a questão pede para vocês, né, coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, a voz que fala no poema, esse julgamento revela que, olha só, as emoções do indivíduo são julgadas na sociedade. O que ele está falando sobre as emoções do indivíduo de acordo com a lógica do seu soneto Mal Secreto? É isso que vocês têm de selecionar ali, uma das alternativas somente está correta, tá? O texto para a questão 2 já tem aquilo que a gente chama de intertextualidade. O que é intertextualidade, pessoal? A intertextualidade é isso aqui, ó. O Olavo Bilac,
né, lá no princípio do século XX, escreveu um poema chamado Ouvir Estrelas. Nota que é um soneto, de novo, 2 quartetos e 2 tercetos, 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos, e décadas depois, lá em 1960, esse Bastos Tigre aqui foi lá e escreveu Ouvir Estrelas. Tá? Então, ele fez uma intertextualidade. O texto dele, Ouvir Estrelas, é um texto que dialoga, tem como referência o Ouvir Estrelas, do glorioso Olavo Bilac. E são 2 sonetos. No primeiro, ora direis, ouvir estrelas certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, um véu aberto, né, o céu repleto de estrelas, cintila, e ao vir o sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Olha só, de manhã ele ainda está procurando estrelas pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Lembra que eles não podiam expressar sentimentalismo? Pois é, uma uva, esse poema aí, esse soneto do Olavo Bilac, Ouvir Estrelas, é um soneto marcado por aquele neorromantismo, ou seja, aqui ele pisou na bola e aqui ele abandonou aquela impessoalidade do caráter mais, assim, né, o cara que tinha que levar o pé da letra, como o parnasianismo tinha que fazer, tá? E esse Ouvir Estrelas aqui, que dialoga com esse soneto do glorioso Olavo Bilac, vamos ver o que diz. Ora direis ouvir estrelas, vejo que estáis beirando a maluquice extrema, no entanto certo é que não perco ensejo de ouvi-las nos programas de cinema. Não perco fita e dir-vos-ei sem pejo, sem vergonha, que mais eu gozo se escabroso é o tema. Uma pouca de estrela dando beijo é meu amigo assunto para um poema. Direis agora, mas enfim, meu caro, as estrelas que dizem que sentido tem suas frases de sabor tão raro. Amigo, aprende inglês para entendê-las, pois só sabendo inglês se tem ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Esse cara aqui, o Bastos Tigre, está fazendo um soneto, só que ele atualizou. Por que ele atualizou, professor? Porque aqui o sujeito está falando das estrelas, de verdade, que ele olha lá no céu e tal e fica conversando com as estrelas. Agora aqui o Bastos Tigre está falando da mesma estrela? Não sei, é o que vocês vão responder para mim naquela sequência de alternativas que vocês têm aqui, A, B, C, D e E, tá? Comparando os 2 textos. Beleza, moçada, então era isso aí, né? Queria que vocês se lembrassem, não se esqueçam, a partir dessa semana, toda segundinha, vem, assiste a aula, já faz ali as 2 questõezinhas, eu sempre vou dar essa moral para vocês, estar explicando aqui os aspectos dos exercícios, tá certo? E aí facilita bastante para nós, né? Para nós 2, tá? Porque eu agora vou começar a cobrar esse aspecto aí, tá bom? Um abraço grande para vocês e até mais. Até semana que vem. Mais uma aulinha do professor Deschamps. Valeu, até!